Então, sabemos que no total, cerca de 100 pessoas ficaram feridas. Magem da Vida Dom disse que eles trataram mais de 80 delas, mas dezenas conseguiram chegar ao Hospital Soroka por conta própria. Essas pessoas, em geral, estavam em condição mais leve, mas em Herat, pelo menos 10 foram hospitalizadas em estado grave. E se você olhar para a cena atrás de mim, pode ver que ainda está apocalíptica, 24 horas depois. Bem atrás de mim é onde o míssil balístico caiu. Diferente do que Bellier estava mostrando para você, isso não é uma munição de fragmentação. Isso é uma ogiva única, um míssil Kada que veio do Irã. Ele pesa mais de 1.000 quilos e tem mais de 400 quilos de explosivos. E é isso que causou a cena ao redor, com os prédios sendo parcialmente ou, em alguns casos, totalmente destruídos. Muitas pessoas vieram aqui nas últimas horas para recuperar o que restou de seus pertences. Esta é predominantemente uma comunidade racídica e ultra-ortodoxa. E muitos desses prédios foram construídos há bastante tempo, entre os anos 50 e 60. E essa era uma época em que as leis de construção eram muito mais flexíveis. Por isso que esses prédios não conseguiram se manter tão firmes quanto muitas construções novas conseguiriam. E além disso, muitas dessas casas não têm abrigos dentro delas. E muitos dos ferimentos que aconteceram aqui vieram de pessoas que não foram para seus quartos seguros, porque acreditam, em alguns casos, que Deus, Hashem, vai protegê-las. Mas, infelizmente, os mísseis não discriminam as pessoas com base em sua religião. Então foi isso que levou a esse evento com múltiplas vítimas, o segundo evento com múltiplas vítimas. Em poucas horas, na noite passada, como você citou, também houve o ataque em Dimona, deixando dezenas de feridos. No total, 200 pessoas no sul de Israel ficaram feridas. O caso em Dimona foi interessante porque é isso que os iranianos estavam dizendo, que eles estavam mirando na instalação de pesquisa nuclear de Dimona. No entanto, isso fica a cerca de 11 quilômetros da cidade e caiu exatamente como aqui, na área residencial. Felizmente, em ambos os casos, ninguém morreu, porque o míssil conseguiu desviar diretamente dos prédios. Mas ainda há muitas pessoas feridas. Muitas dessas casas terão que ser demolidas, e é isso que acontece quando um míssil balístico consegue penetrar o sistema de defesa aérea de Israel. No total, apenas 3% desse tipo de míssil consegue passar, incluindo munições de fragmentação. 8% consegue passar. Mas se estes passarem, por isso é importante ir para um cômodo seguro, pois um míssil pode causar grandes danos e até morte. Tudo bem? Obrigada por estar conosco do sul de Israel. Joe, agora quem se junta a nós é o professor Gilbert Sabag. Ele é o chefe de emergência do Centro Médico Soroka, no sul de Israel. Imagino que você teve uma noite difícil. Quantos pacientes atenderam no hospital? Fale sobre a gravidade dos ferimentos que estão vendo. Boa noite. Tivemos uma noite muito estressante, podemos dizer, que continuou durante toda a madrugada. No total, recebemos mais de 180 vítimas, mas a maioria delas eram pacientes com ferimentos graves e moderados. E o que foi um pouco diferente dos atendimentos em massa aos quais estávamos acostumados, infelizmente, na nossa região, mais de 70 desses pacientes eram crianças, o que é muito para o nosso hospital, que já tem muita experiência. Infelizmente, como eu disse, nesse tipo de evento com múltiplas vítimas, nós temos, aliás, o de ontem foi o terceiro só neste mês. O primeiro foi em Berseba e com mais ou menos o mesmo número de vítimas. Então, nós temos uma equipe muito dedicada e muito experiente de cirurgiões de trauma, pessoal da UTI e anestesiologistas. E também, nesse tipo de situação, recrutamos pediatras e cirurgiões pediátricos que nos ajudam a lidar com as vítimas quando elas chegam. E então, durante a noite, nas cirurgias que precisamos fazer, por exemplo, tivemos que operar a noite toda em mais de 8 salas cirúrgicas. E a maioria das vítimas está em uma condição melhor do que estavam ontem.
Algumas delas ainda estão internadas em unidades de terapia intensiva pediátrica. Uau! Então, quero dizer, você está lidando com uma situação de vítimas em massa no hospital. Vocês estão preparados para isso? Tem instalações suficientes? O que um hospital precisa agora para continuar tratando esses pacientes com eficácia? Primeiramente, nós temos muita experiência desde o início dos bombardeios vindos da faixa de Gaza. Depois, também passamos por uma situação muito estressante durante a Covid, que foi um evento de vítimas em massa de longa duração. Tivemos os eventos de 7 de outubro no sul de Israel, com mais de 600 vítimas, chegando em apenas um dia, cerca de um dia, no centro médico Soroka. E depois também tivemos o ataque de mísseis iranianos em junho de 2025, que destruiu um dos nossos prédios de cirurgia. Então sabemos como lidar com isso, sabemos que a situação pode ser um pouco complicada, mas recebemos muita ajuda desde o início. Das prefeituras de Beersheba, Avad e Dimona, mas também do sistema de saúde Coalite, ao qual pertencemos. O Ministério da Saúde, o Comando da Frente Interna, Magen David Adom e assim por diante.